Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de 2 Crônicas, isso mesmo. Se 1 Crônicas nós tínhamos 29 capítulos, em 2 Crônicas nós temos 36 capítulos, isso mesmo. Nós já falamos no início do livro de Crônicas o motivo do livro de Crônicas, que é retratar, falar sobre o dia a dia. E esses acontecimentos nós já vimos narrados em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E agora Crônicas vai trazer esse resumo, esse panorama, né? Nós sabemos que no original era apenas um livro, Crônicas. Mas aqui na nossa Bíblia, nós temos ele dividido em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Se em 1 Crônicas nós vimos o reinado de Davi, em 2 Crônicas nós vamos ver o reinado do seu filho Salomão. E nós sabemos que na tradição judaica eles vão atribuir a autoria do livro de Crônicas possivelmente a Esdra, né? Pelas características que há no livro de Crônicas. E, sem maiores delongas, o primeiro capítulo diz que Salomão vai oferecer sacrifício em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reinado e o Senhor Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100 e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação que o pai dele, né? Que Moisés, inclusive, tinha feito lá no deserto. Então, essa tenda estava armada lá. E Davi fizera subir o quê? A arca de Deus, né? Que estava em Kiriat Jereazim, ao lugar que ele havia preparado, porque armaram uma tenda em Jerusalém. Então, como eu mencionei, esse momento aqui está muito bem detalhado em 2 Samuel, capítulo 6, 1 Crônicas, capítulo 13. Nós também falamos sobre esse momento do reinado de Davi, né? E agora também. O altar de bronze que fizera Bezalael, lembra? Que Deus o encheu de sabedoria? Pois bem, ele era filho de Ur, estava ali no tabernáculo do Senhor e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício perante ao Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Isso mesmo. E naquela mesma noite vai aparecer Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpre a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me confiastes ser rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, né? Essa era a promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 13. Dai-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que eu saiba conduzir este povo. A quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão. Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento para julgares o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei também riquezas, bens e honras, os quais não teve nenhum rei antes de ti. E depois de ti não haverá nenhum igual. E até hoje o reinado de Salomão é reconhecido. Salomão, ele é símbolo, né, de sabedoria, de administração de recursos, né? Até hoje há muitos livros baseados na sabedoria de Salomão, porque Deus o deu.
algo que não seria encontrado aqui na terra. Pois bem, voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto de Gibeão, diante da tenda da congregação, e ele vai reinar sobre Israel. Salomão ajuntou carros, cavaleiros, ele tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e colocou a cidade para os carros junto ao rei em Jerusalém. Isso está descrito lá em 1 Reis, capítulo 4, 26. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, ouro, pedra, cedros em abundâncias, né? Os cavalos de Salomão vinham do Egito, né? Da Cilícia. E comerciantes do rei o recebia da Cilícia por certo preço. Importava-se no Egito um carro de 6 ciclos de prata e um cavalo, por 150 das mesmas condições. As caravanas os trazia e os exportava para todos os reis heteus e para o rei da Síria. Capítulo 2, Salomão resolveu edificar então ali a casa do Senhor, né? Que este era o grande legado deixado pelo seu pai Davi. Designou Salomão 70.000 homens para levarem cargas, 80.000 para trabalharem com pedras na montanha, 3.600 para dirigirem obras. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai? Lhe mandaste cedros para edificar a casa onde ele morava, assim também procede tu comigo, né? Então, nós sabemos que Hirão era um grande parceiro comercial de Davi. Ele vai dar continuidade a essa parceria comercial também no reinado de Salomão, né? E aí ele fala, né? Porque eu estou a edificar a casa no nome do meu Deus e ali consagrarei para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar um pão contínuo da propiciação, holocausto, né? E ele fala qual era o objetivo dele para Hirão. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus, até os céus dos céus, não pode conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro. E ele fala mais, né? Em todas as obras de entalhe, juntamente com peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai já empregou. Manda-me também madeira de cedro, cipresto, sândalo do Líbano, porque eu bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus para prepararem muita madeira para a edificação, né, desta grande casa maravilhosa. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, né? Então já fizeram ali um contrato comercial determinando o que Salomão queria e como seria o pagamento de tudo isso, né? E aí, sabe o que Hirão disse? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição, entendimento, para edificar a casa do Senhor para o seu próprio reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira, obra de púrpura, ou seja, ele era perito, gente, em todas as obras, inclusive linho fino e carmesim. É hábil para obras de entalhe, para elaborar qualquer plano que se proponha. E ele, juntamente com os teus peritos, né, os peritos que Davi, teu pai, deixou. Agora, pois, mande o meu senhor, os seus servos, o trigo, a cevada, o azeite, o vinho, que lhe falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto for necessário, né? E faremos chegar em jangada pelo mar de Jope,
que fará subir a Jerusalém. E aí começa aqui, né, os grandes preparativos. E Salomão vai levantar um censo de todos os homens estrangeiros que havia ali na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, achava-se 153.600. Designou deles 70.000 para levar em carga, 80.000 para trabalhar em pedras na montanha, ou seja, fez toda a frente de trabalho. E aí começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar onde Davi tinha designado a eira de Ornã, que era do Jebuseu, e que ele comprou aquele pedaço. Lembra que ele fez o holocausto para parar a praga? Pois vai ser ali que vai ser edificado o templo. E ele começa no segundo mês do segundo dia do ano 4º do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces, né, que ele lançou para edificar a casa de Deus, o comprimento em côvado, segundo o primitivo padrão, 60 côvados de largura e 20. O pórtico, né, ele também vai medir 20 côvados. Nós vamos ver que no sentido da largura do lugar santo e a altura era 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar madeira cipreste. Ele vai cobrir de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes. Gente, era uma belezura, né? Coisa que a gente fica a imaginar. Nós sabemos, né, que temos notícia, eu nunca fui pessoalmente no Templo de Salomão, construído pela Igreja Universal, que, segundo o que já me falaram, segue muito esse padrão desse templo que Salomão edificou. E aí nós vamos ver que ele vai fazer, né, conforme o tabernáculo que Moisés tinha edificado, né, a questão dos 2 querubins, lá no Santo dos Santos, ele fez os 2 querubins de madeira para cobrir um ao outro, as asas estendiam juntas, o querubim media 20 côvados, as asas dele 5 côvados, né? Igual o parâmetro que já havia. Então vai ser tudo construído agora para esse templo. Tudo conforme está lá determinado em Êxodo, né? Êxodo 25, Êxodo 26, que fala sobre essa construção do templo, né? Inclusive as colunas que foram registradas lá, ele vai também fazer menção aqui nessa construção do templo. Amanhã nós continuaremos falando da construção do templo, vamos falar também sobre o mar de fundição, que era aquela bacia, né, de bronze, que como ela foi feita, e os demais, né, utensílios do templo também nós vamos falar amanhã. E amanhã vamos ver também tudo aquilo que Davi tinha colocado do seu tesouro pessoal para ser utilizado no templo, bem como também Salomão vai fazer da mesma forma. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E é extraordinário, Senhor, ver a liberalidade do povo, do rei Davi e agora de Salomão, em colocar todo o seu coração para fazer o melhor a Ti. Que o Senhor nos ajude também na nossa trajetória aqui nessa terra, cumprir o nosso propósito da melhor forma que podemos fazer. E assim o Teu nome seja engrandecido para todo sempre. Amém. E Deus te abençoe.